Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos fala, através da palavra que está em Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Lucas 4, versículos de 1 a 8, que diz assim: Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena a pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Palavra da salvação. Hoje o Senhor vem nos falar de uma coisa muito delicada, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de delicadeza. Ele vem falar de um assunto que muitas vezes a gente tem medo, que muitas vezes somos aprisionados por ele, que é o pecado. O pecado nos assombra, muitas vezes. O pecado nos assusta. O pecado nos tira do caminho que Deus tem para cada um de nós, desde toda a eternidade. E a palavra começa assim: Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. E a palavra começa dizendo que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele cheio do Espírito Santo, porque pouco antes ele havia se batizado, se preparando para a vida pública. Ele foi batizado e, cheio do Espírito Santo, foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito. A palavra diz aqui. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas o Espírito Santo foi levar Jesus ao deserto? O Espírito Santo de Deus? Sim. Por quê? O nosso Deus, muitas vezes, nos dá coisas para que possamos aprender. E nos dá outras tantas coisas depois que aprendemos. Deus sabe a hora certa de tudo. Por isso, muitas coisas que nós pedimos não vêm no tempo que nós queremos. Então, Jesus foi levado pelo Espírito para nos mostrar que é preciso enfrentar a dificuldade para alcançar o que de melhor o Senhor tem para cada um de nós. E ele ficou lá no deserto durante 40 dias. E ao final aqui, né, do versículo 2, a palavra diz assim, que ele nada comeu e, terminados os 40 dias, ele teve o quê? Fome. Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Não se furtava, né? Não se esquivava, não fugia das dificuldades humanas também. Ele viveu como divindade num corpo humano. E ele teve fome. E fome é uma coisa que ninguém gosta de sentir. A fome nos deixa tontos, eu falo por mim, mal-humorados, cansados. E depois de 40 dias jejuando,
Ele teve fome, o inimigo pensou o quê? Agora ele está com fome, vou entrar nesse circuito aí. Vou lá e vou ver se realmente ele é o Filho de Deus. Jesus precisava ser testado? Não, porque Jesus é Deus. Mas ele vem humildemente nos mostrar que não necessariamente precisamos ter cometido algum pecado para entrarmos no deserto. O deserto também nos prepara, o deserto nos fortifica, o deserto nos coloca de pé. E é nessa situação em que Jesus está faminto, que começa o versículo 3 dizendo assim: disse-lhe então o demônio, porque o demônio ele sabe onde é a nossa brecha, né? Ele sabe onde é a nossa fragilidade. E aí ele vai para cima. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. E aí ele tenta que Jesus se deixe dominar pela vontade da carne, pelo desejo da carne, por aquela fome que já durava tanto tempo, e transformasse aquelas pedras em pão. Só que, qual é a resposta de Jesus? Ele briga? Ele briga com o demônio? Não. Ele maltrata? Ele fala alguma coisa demais? Ele expulsa? Não. Olha o que Jesus vem fazer. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o Senhor vem dizer para nós nesta noite que é a palavra dele que nos separa do mal. É a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que nos livra dos laços do inimigo. É a palavra de Deus que nos fortifica. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. Não a palavra de Deus que a gente decora. Não é dessa palavra que o Senhor vem falar para nós hoje. Mas é da palavra de Deus que é vivida. É da palavra de Deus que dita e tomada para si com propriedade nos blinda do acesso do mal. O demônio é incansável. Isso aí é fato. Todos nós sabemos. E ele quer que estejamos em pecado. Porque quando estamos vivendo e cedendo às tentações da carne, muito mais fácil é para que ele coloque na nossa mente ideias para fazermos coisas que nos tiram da frente do Senhor. E devemos ficar tristes? Devemos nos sentir culpados? A gente até pode ficar meio que balançado, mas o Senhor vem dizer para nós hoje, não pare diante do seu pecado. A minha palavra te transforma. A minha palavra te blinda. A minha palavra é um escudo de proteção. É com a minha palavra que você vai derrotar o inimigo. Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa brigar, não precisa ir para a rede social desabafar. É a palavra do Senhor que nos fortalece. E aí, continuando ainda no versículo 5, o demônio incansável, né? Levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque me foram dados. Então, o demônio é dono deste mundo. Mas nós não nascemos para esse mundo. Nós estamos neste mundo de passagem. Nós estamos neste mundo para aprendermos, para conhecermos cada vez mais esse Deus, nos aproximarmos dele e trilharmos esse caminho que ele tem para nós. E a palavra continua dizendo: porque me foram dados e eu os dou a quem eu quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, é ousado, né? Falar para Jesus Cristo, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E o que Jesus vem nos mostrar? Que se até a ele o demônio tentou, que dirá a gente? Então para com esse negócio de falar,
que o mal não existe. É claro que a gente também não pode botar tudo na culpa do demônio, né? O demônio tem a parcela dele, sim. E nós, muitas vezes, fazemos as coisas que queremos, pela nossa vontade. Muitas vezes nós caminhamos para o pecado pelas nossas perninhas, porque nós já conhecemos a palavra. Então nós já sabemos o que leva ao lado bom e o que leva ao lado ruim. Mas Jesus vem nos mostrar nessa passagem que ele foi tentado pelo demônio. E que o demônio tenta o tempo todo. O que é preciso nós estarmos de prontidão, com a nossa espada, como diz em Efésios 6:10. Com a nossa espada, que é a palavra de Deus, que corta. Mas não corta na carne, corta no espírito. Afasta o que é ruim, afasta o inimigo, afasta o mal da nossa presença. Ele vai sair, daqui a pouco ele volta. Mas nós já sabemos as armas que temos para lutar. Então, que nós possamos entender, perceber nesta noite, que é a palavra do Senhor que nos tira do pecado. É a palavra vivida, porque não adianta só proclamar a palavra. É a palavra vivida e dita ao mal com toda certeza. E aí Jesus responde dizendo: está escrito. Está escrito. Quer dizer o quê? O que o Senhor escreve, ele cumpre. A palavra dele nunca volta vazia. Então ele já começa dizendo para o demônio: olha só, está escrito. Então ele já manda o recado dele, ele diz: está escrito, você sabe que a minha palavra não é revogada e ela vai se cumprir. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a ele somente servirás. Então é esta a palavra que o Senhor tem para nós. Não adianta nós sabermos a palavra do Senhor de cor, sabermos a palavra de cor. Não adianta. Essa passagem está em Efésios 6:10. Essa passagem está em Lucas 1. O Senhor não quer saber isso. O Senhor vem falar de uma palavra que é vida. Vou falar de novo, não canso de falar. Ser cristão não é título. Ser cristão é estilo de vida. Então, que nós possamos lutar contra o pecado com as armas certas. E principalmente, quando nós vemos o irmão pecando, não nos cabe condenar, não nos cabe julgar, não nos cabe apontar. O que nos cabe? Orar e apresentar a esse irmão a palavra do Senhor, sem julgamento, sem imposição, da mesma forma que Jesus foi sutil com o demônio. Jesus não brigou. Ele usou da própria palavra, que é o próprio Deus vivo. E quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor, que é o nosso próprio Deus, e vivemos esta palavra, o inferno se revira. E a partir de hoje, ele vai se revirar nas nossas vidas, porque nós cremos num Deus que é a palavra viva. Que nós possamos meditar sobre isso que o Senhor tem para nós esta semana e sairmos do pecado com a arma correta, usando a palavra do Senhor, para que possamos ser blindados, livrados de todo mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.